golaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso segundo vídeo desta segunda-feira, última semana do ano aí, como sempre, com muitas informações. Peço para vocês deixarem o like no começo do vídeo, que me ajuda bastante. E claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente lá no Instagram, beleza? Dito isso, vamos aí começar a trazer informações, ó. Poderemos ter uma possibilidade de reviravolta no caso do goleiro Thiago Rodrigues. Ele tá treinando junto com os companheiros no CT Moacir Barbosa, tem contrato até 31 de dezembro, não aceitou a proposta do Vasco da renovação automática, porque ele queria uma valorização salarial. O Vasco, inclusive, está fechando a contratação do Ivan. Caso o Thiago Rodrigues mude de ideia, aí ele ficaria no banco de reservas, mas a tal proposta financeira melhor de outro clube até agora ainda não apareceu. Então não está totalmente descartado a permanência do Thiago, tá bom? Vasco e Thiago Rodrigues chegaram a um acordo para o jogador não ficar, ele ficaria treinando no CT até o dia 31 porque tem contrato e caminharia para um outro lugar, mas se não pintar nenhuma proposta, não está descartado o jogador ficar no Vasco. Porém, o Vasco contrata Ivan para ser titular, e o Thiago, caso queira, vai ser reserva e aí pode naturalmente brigar por posição, né? Vai que ele consegue nos treinos provar aí pro Barbieri que é melhor e acabar ganhando a vaga. A informação foi dada pelos companheiros do canal Atenção Vascaínos. E quem vai tentar uma reviravolta dentro do Vasco e correr atrás do tempo perdido é o lateral esquerdo vascaíno Paulo Vitor. Jogador que ainda é muito jovem, tem contrato com o Vasco por empréstimo junto ao Internacional até o meio do ano. O jogador vem treinando bem, inclusive no último jogo treino contra o Porto Real. Ele faz um belo gol, dribla dois jogadores e tira na saída do goleiro. E é um jogador com muita volúpia ofensiva. Mas deu uma claudicada legal aí nessa passagem dele pelo Vasco. E inclusive ao ponto do Jorginho perder a confiança no jogador e jogar com volante improvisado de lateral esquerdo no jogo contra o Ituano, o Luiz Henrique. Eu vou trazer para vocês uma matéria do Globo Esporte que eles trouxeram um pouquinho mais de detalhes envolvendo a situação aí do lateral Paulo Vitor. Se liga aí. Enquanto a atenção da torcida do Vasco está voltada para os jogadores que podem chegar, os remanescentes de 2022 se desdobram desde a representação há pouco mais de 2 semanas para se encaixar no time que a diretoria está montando para o técnico Maurício Barbieri. Paulo Vitor é um deles. Contratado no meio da temporada em função da lesão grave sofrida por Riquelme, PV disputou 6 jogos na campanha da Série B, 4 deles como titular e deu uma assistência na vitória sobre o Náutico na 30ª rodada, mas terminou o ano em baixa, a ponto de Jorginho precisar improvisar Luiz Henrique na lateral. Paulo Vitor e seu staff enxergam com naturalidade o processo e acreditam que chegar ao clube com a temporada em andamento prejudicou a adaptação. Antes da estreia do CSA, no dia 18 de agosto, quando enfrentou faltando poucos minutos para o fim do jogo, a última vez que atuou havia sido na derrota do Inter para o Grêmio na semifinal do Gaúcho, em março. E desde então, ele pegou um hiato de 5 meses sem atuar, até estrear com a camisa do Vasco. Emprestado pelo Inter, o lateral tem vínculo com o Vasco até 30 de junho. Ele vai correr contra o tempo para nos próximos 6 meses tentar se firmar na equipe e convencer a diretoria a ativar a opção de compra que existe no contrato. No jogo treino da última sexta-feira, primeira atividade com o Barbieri, o jogador marcou um belo gol. Como deixou claro... Enfim, e o Paulo Vitor tá para ganhar um concorrente nessa lateral esquerda aí, que é o Lucas Piton, jogador que está contratado já pelo Vasco da Gama e está chegando essa semana. Além disso, o Edmar teve renovação automática, o Riquelme volta entre abril, maio, recupera-se da lesão do joelho, então tem concorrência aí nessa lateral esquerda, beleza? Bom, agora vamos virar a chavinha e eu queria falar com vocês a respeito de algumas situações ainda do mercado da bola. Primeiro, a situação de Diego Valois. O Vasco já fez duas propostas recusadas por Andrés Fassi, o presidente folclórico lá da equipe do Tajeres de Córdoba. Ele diz que se não chegar uma proposta de 8 milhões de dólares não vai vender, o jogador vai ficar lá.
entre aspas, a palavra que ele deu pro jogador que se dane, de que ele ia liberar, enfim, ele é mó figura. E o Vasco pensa em aumentar a proposta pela última vez. Acredito que se o Tajeres não aceitar, o Vasco vai dar Zé Fininho. Segundo apurou o companheiro Ronde Lima, que trabalha junto com o companheiro Lucas Pedrosa no canal do Pedrosa, o Vasco deve subir a proposta de 5 milhões de dólares para 6. E aí o Juan entrou em contato com o Andrés Faci e falou, não, por esse valor eu não aceito não, isso aí, qualquer lateral no Brasil custa isso. Ou paga os 8 milhões, o jogador não vai para lugar nenhum não e vai ficar aqui. Enfim, então essa é a atualização do Diego Valois. O Vasco deve fazer uma nova oferta, mas o presidente está prometendo aí que se não chegar a 8 não vende nem a pau. Vamos ver. Enfim, acho que pelo andar da carruagem o Vasco vai fazer igual o Keller. Fica nesse chove no molha? Tá bom então, fica com o teu jogador aí, eu vou partir para outra, tá bom? Franco Fagundes, um meia uruguaio, muito bom jogador, 22 anos de idade. Esse é um jogador de um patamar já bem mais acima. O Nacional do Uruguai quer na casa de 8 milhões de euros para vender o jogador. O Vasco se assustou com o valor e deixou a situação de stand-by. Ele tem uma proposta em mãos da Major League Soccer, mas ele pensa grande. Ele não quer ir para a MLS, porque ele acredita que vai se esconder jogando no futebol americano. E ele vê o Brasil com bons olhos. Óbvio, se pintar uma boa proposta da Europa, prioridade é para a Europa. Mas entre ir para a Major League e vir para o Brasil, ele prefere vir ao Brasil. E aí o Vasco, fica melhor na fita, porque de repente, o que o Nacional pode fazer? Algo similar, por exemplo, do que o Vélez fez com o Vasco na situação do Orelhano, como também o Vasco fez com a situação do Piton no Corinthians. Em vez de comprar 100%, 80%, negocia-se um percentual menor. Beleza, não quer me dar 8 não, me dá 5, toma 60% aí do Franco Fagundes, e aí se vender, eu tenho uma bolada legal para receber ainda. É possível que isso aconteça. O Vasco chegar nos 8 milhões de euros é muito pouco provável. A gente sabe que essa adaptação do jogador do futebol sul-americano chegar ao Brasil não é tão simples, então também acho perigoso, por melhor que seja o jogador, você chegar casando já um caminhão. Vou dar um exemplo bobo, em outro patamar, falando de coisas bem maiores, o Liverpool contratou o Darwin Núñez, jogador badaladíssimo, já jogando na Europa e chegou lá e já tá virando meme. Ele era um goleador nato no Liverpool, até tem 10 jogos e 5 gols, mas ainda assim, hoje mesmo eu tava assistindo o jogo entre Liverpool e Aston Villa, vem perdendo um caminhão de gol. Então, por maior que seja o jogador, por maior que seja às vezes o clube, essa adaptação não é tão simples. E quando você pega um jogador de uma qualidade inferior, o Darwin Núñez hoje joga na principal prateleira do planeta, essa adaptação nem sempre acontece de maneira rápida, beleza? Mas existem boas possibilidades aí do Franco Fagundes vir ao Brasil. Ele enxerga com muito bons olhos uma vinda ao Brasil e ao Vasco da Gama. Informação dos companheiros da Arena Cruz Maltina, que vem dando muitas informações aí de primeira, beleza? Para finalizar, encerro com mais um trecho do nosso técnico do Sub-20, William Batista. Ele vai comentar a respeito do Paulinho, jogador que hoje é lateral direito do Sub-20, que tem idade ainda do Sub-17, mas já está integrado, pelo menos nesse primeiro momento, à equipe profissional. Ele vai falar um pouco do Paulinho, o que dá pra gente contar com o Paulinho no profissional. E ele vai aproveitar e comentar essa grande carência que existe hoje nas laterais. E é legal ouvir de um técnico de base por que isso acontece. E ele vai cantar uma pedra aí que eu acho que faz muito sentido. Por que sumiram os laterais direito e esquerdo? Às vezes os próprios técnicos estão ajudando a acabar com a boa formação de lateral. Enfim, para finalizar, ele comenta também essa questão da transição da base para o profissional, como é que está sendo a conexão do trabalho dele com o Barbieri, o time de base vai jogar o time de cima, como é que é essa relação com o Paulo Brax também. Então vou deixar com vocês o nosso técnico do Sub-20, William Batista, comentando sobre o Paulinho, esse processo de transição e esses detalhes que eu informei a vocês. Ele é um jogador com grande potencial, potencial de evolução, potencial de ser ainda melhor do que é, aliado à grande performance que ele também tem. Então é um cara que consegue unir as duas coisas. Acredito que a lateral direita é uma posição que se criou algum rótulo, o jogador ou tem que ser muito forte, ou atacar a profundidade,
E a gente tem buscado a ter um olhar, até dentro do nosso elenco, com jogadores que possam fazer a função, ou ter a capacidade de fazer essa função, mesmo não sendo dela, talvez, ou não estando nela nesse momento, né? Acho que a gente hoje, quando tem um jogador que é muito bom, coloca de extremo, ou quando é muito habilidoso, coloca de meia, e talvez por causa desses motivos acaba que a lateral direita, ou até a esquerda em algum momento, acaba tendo um déficit, né? Então a gente está muito atento a todo esse cenário, para que tenha mais laterais, né, tão bons quanto o Paulinho. E a gente tem grandes jogadores na equipe que podem fazer essa função e daqui a pouco se tornarem laterais também do Vasco. Na apresentação dele a gente esteve junto, onde a gente falou sobre vários aspectos, né, jogadores, até da ideia de jogo. Também a gente fica feliz, a gente sente o jogo de maneira parecida e isso acho que em relação à escolha que o Vasco fez por nós dois é interessante, né? Vai estar mais próximo de tudo aquilo que o Vasco precisa ter para poder transitar jogadores adaptados. Né, também a integração entre as diretorias, entre o Brasil e o Brax, o Cadu, o Húngaro, com o Abel, né, e juntando esse todo, quem ganha o clube, quem ganha é o Vasco da Gama. Essa integração ela é fundamental hoje para qualquer categoria de base, né, e no Vasco não vai ser diferente. Acompanhando sempre, né, já tive contato com o Barbieri, a gente sente, acho que até mais do que o modelo em si, que é muito parecido, é a maneira que a gente sente o jogo, né? Acho que a gente sente o jogo muito parecido, é um jogo propositivo, um jogo agressivo, um jogo que a equipe vai buscar ser protagonista tanto com a posse quanto sem ela. A gente tem essa integração, a gente já conversamos na apresentação dele no CT do profissional. Então, mais do que nunca, a gente vai buscar fazer de tudo no Sub-20 para servi-lo bem, para que os atletas subam o mais adaptado possível, para quando cheguem na mão dele, ele consiga já extrair o máximo e de imediato com os nossos jogadores. Então, com certeza, a nossa busca incessante vai ser para que isso aconteça e essa maneira de sentir, né? Acho que a gente sente de maneira parecida, isso é legal. O Barbieri é um treinador que eu admiro muito, sempre admirei. Pela característica de jogo, é um cara referência para todos nós na base, porque veio da base também. Estou muito feliz de estar trabalhando com ele e a gente vai buscar fazer o melhor para servir o profissional, o Barbieri e o Vasco da Gama. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E logo mais à noite, entre 10h30 e 11 da noite, eu chego com o nosso terceiro vídeo do dia. É isso. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E a qualquer momento de volta, vai, tamo junto. Valeu, fui!